Sejam todos bem-vindos à nossa RA SIC Caxias. Saudamos os nossos palestrantes, o Roberto Padovani e o Cristiano Noronha, que logo mais falarão sobre o impacto do cenário global e local sobre a economia gaúcha e o que esperar da reforma tributária. Confiram nos telões as marcas que são patrocinadoras e apoiadoras do nosso projeto Degustar de hoje, da RA. Senhoras e senhores, para a saudação, convidamos ao palco o presidente da SIC Caxias, Celestino Oscar Louro. Cumprimento os nossos palestrantes, Sr. Roberto Padovani e Cristiano Noronha. Bem-vindos a Caxias, bem-vindos à SIC Caxias. Nossa vice-prefeita, Paula Iores. Presidente da Câmara de Vereadores, Zé D'Ambros, está em deslocamento, estava em outro evento, mas está a caminho aqui da nossa RA. A nossa rainha e as nossas princesas, a Lisandra Mello Quinali, a Eduarda Rosarim Menezes e a Letícia de Carvalho, a imprensa, a todos os senhores e todas as senhoras. Inicio essa saudação parabenizando a nossa corte da Festa Nacional da Uva, evento que é a expressão da nossa cultura e das nossas tradições. Com beleza e carisma, vocês enchem a todos nós caxienses de orgulho, e certamente assim será durante todo o reinado. Vocês representam principalmente a esperança que floresce em toda a nossa Caxias do Sul. Juntas, tenho certeza que a Lisandra, a Eduarda e a Letícia trazem ainda mais brilho à nossa Festa Nacional da Uva, honrando valores que tornam a nossa região única. Parabéns. E para que possamos aplaudi-las, eu gostaria de convidá-las para que ao palco possam fazer a sua saudação a todos nós. Olá, muito bom dia a todos. Eu sou a Lisandra, rainha da 34ª edição da nossa querida Festa Nacional da Uva. É um prazer enorme retornarmos aqui agora como trio. Obrigada à SIC, que sempre teve suas portas abertas para nós e que sempre contribui muito com a nossa festa. Muito obrigada pelas suas palavras. De fato, o nosso dever é manter as nossas tradições e honrar toda a nossa origem. Então, agradeço mais uma vez e convido a todos a participarem da nossa festa de 15 de fevereiro a 3 de março. Uma festa comunitária para a nossa comunidade. Vai ser uma honra receber a todos vocês e que todos possam fazer parte dela também junto conosco. Contamos com a colaboração de vocês para essa grande divulgação que estamos planejando. Muito obrigada. Bom dia a todos.
Meu nome é Eduarda Rosarim Menezes, sou princesa da Festa Nacional da Uva de 2024. É um grande prazer estar aqui com tantos nomes importantes da nossa cidade. Agradeço o carinho que a gente vem recebendo de todos vocês e tenham certeza que iremos trabalhar muito para divulgar não só a nossa festa, como a nossa cidade. É muito bom estar aqui nessa reunião almoço e principalmente aqui na SIC, uma das maiores entidades empresariais do nosso Brasil, colaborando há mais de 122 anos com todo o desenvolvimento regional e com certeza da nossa cidade. Tenho certeza que juntos faremos uma linda festa e contribuiremos ainda mais para a economia da nossa cidade. Muito obrigada. Muito bom dia a todos. Sou Letícia de Carvalho, princesa da 34ª edição da Festa Nacional da Uva. Gostaria de saudar a todas as autoridades aqui presentes e a todos vocês que fazem o futuro da nossa cidade e movimentam a nossa economia. Agradeço à SIC pela oportunidade de estar aqui hoje. Agradeço também a cada um de vocês que despendem do seu tempo para contribuir para o desenvolvimento da nossa cidade. Gostaria de reforçar o convite das meninas que se façam presente na 34ª edição da Festa Nacional da Uva, que irá ocorrer de 15 de fevereiro a 3 de março. É sempre um privilégio estar reunido com vocês. Muito obrigada pela oportunidade. Agora teremos um momento especial, com entregas de flores. A nossa corte da Festa da Uva de 2024 convida a nossa vice-presidente de comércio, Idalice Manquim, a senhora Ivandra Louro e a nossa vice-prefeita, Paula Iores, ao palco. Neste clima de alegria, esta casa, juntamente com a nossa diretoria de negócios do esporte, com os membros aqui presentes que representam a Ser Caxias, também cumprimenta e parabeniza o time Grená
pelo histórico acesso à Série C. Paulo César, eu te vejo aqui, tu é frequentador habitual da casa, leve um abraço ao nosso presidente, a toda a tua equipe, parabéns, a cidade se sente orgulhosa com o feito que vocês tiveram nesse final de semana. Senhoras e senhores, é com satisfação que também desejamos mais uma vez as boas-vindas aos nossos palestrantes da nossa RA dessa segunda-feira. Estamos ansiosos para ouvir suas perspectivas sobre cenários econômicos e políticos atuais. Sabemos que suas análises e insights serão de enorme valor para todos nós, que aqui presentes os ouviremos. Os senhores são referências em suas áreas, o que nos dá a certeza de que a reunião proporcionará um debate esclarecedor. Agradecemos antecipadamente por compartilharem o seu tempo e a sua experiência para conosco. Antes, porém, de lhe passar a palavra, permita-me fazer algumas considerações, já que o tema que vamos abordar hoje aqui é bastante pertinente para o assunto que trago. A recente aprovação do arcabouço fiscal pela Câmara dos Deputados representa um passo importante no atual estágio da nossa economia brasileira. Esta nova regra estabelece um caminho a ser seguido, oferecendo um ambiente de previsibilidade para as nossas empresas e para todos os investidores. No entanto, enquanto buscamos entender este passo rumo a uma economia mais estável, é crucial avaliar com atenção os aspectos que podem moldar o nosso futuro econômico. Uma das características positivas desse arcabouço é a definição de regras claras. Agora, temos uma base necessária que nos permite avançar, tomar decisões estratégicas e financeiras sobre o crescimento econômico. Esta clareza é fundamental para atrair investimentos e para que as empresas possam planejar suas ações com maior segurança. Contudo, nossa reserva é direcionada para a ampliação das possibilidades de gastos por parte dos governos. A eliminação de algumas travas que antes existiam pode abrir espaço para um aumento nos gastos. Isso realmente preocupa a todos nós. As experiências passadas nos mostram que o impacto futuro de um aumento desenfreado nos gastos pode ser prejudicial para a economia em médio e longo prazo. Um olhar retrospectivo para os anos entre 14 e 16 nos lembra das consequências de uma recessão brutal, com desemprego e desindustrialização. A ausência de restrições efetivas aos gastos governamentais é uma preocupação muito válida. O teto de gastos, que anteriormente estabelecia limites claros, representava uma barreira que desencorajava ao crime de responsabilidade fiscal. A exclusão desta trava pode potencialmente permitir que os gastos aumentem sem a contrapartida fiscal. Repito, lições do passado nos indicam que os resultados adversos de tal abordagem não são sentidos no curto prazo, mas sim no médio e longo prazo. Por isso, seria fundamental que a regra estabelecida incluísse travas eficazes para evitar excessos de gastos, salvaguardas que consideramos cruciais para manter a estabilidade econômica e proteger o futuro da nossa nação. É importante que a voz de entidades como a SIC seja ouvida para garantir que os interesses do nosso setor produtivo e do país como um todo sejam protegidos. Manteremos um olhar atento e uma voz ativa para proteger o equilíbrio econômico que tanto no presente quanto no futuro do nosso país. Muito obrigado e uma boa RA a todos.
Na vitrine RH de hoje, contamos com a participação da associada Concentrei RH. Hub de soluções para recursos humanos, a missão da Concentrei RH é simples, mas poderosa. Ajudar pequenas e médias empresas a alcançarem o sucesso por meio da gestão estratégica de pessoas. Oferecem soluções personalizadas, como recrutamento e seleção, terceirização de folha de pagamento e estratégia de remuneração diferenciada. Concentrei, juntos construímos uma cultura organizacional e de alta performance. Vamos ao sorteio de hoje. Quem ganhou o nosso sorteio é o nosso ex-presidente, Ivanir Gasparim. Parabéns! Aproveitamos o momento para convidá-los para conhecer a Galeria SIC nos corredores da entidade. Nesta edição, conhecemos a exposição Fragmentos de uma Trajetória, do artista Celso Bordignon. Participe das ações, atividades e eventos da SIC Caxias e confiram mais informações sobre a galeria nos nossos WhatsApps. E dando continuidade à programação dos eventos da SIC, teremos a 18ª Noite da Salada no dia 25 de outubro. Esse ano a edição é da Colônia ao Centro. Garanta já seu acesso e seu ingresso acessando o QR Code e participe de mais um evento de sucesso da nossa entidade. Para as perguntas, quem já vem tradicionalmente a RA, é só aproximar a tua câmera do QR Code que está na mesa e nos telões e fazer a tua pergunta. No final, nosso presidente Celestino faz a mediação de perguntas para aquelas que foram as mais curtidas. Para iniciar as apresentações, convido ao palco Roberto, por gentileza. Bem-vindo. Pessoal, boa tarde. Antes de mais nada, agradecer o convite da SIC, é uma honra estar aqui, compartilhando com vocês a visão que a gente tem de Brasil, de mundo, mas, sobretudo, o que a gente começou a fazer no banco é trazer esse cenário global para o nosso dia a dia, né, para o nosso Estado, para os nossos negócios. Por isso, a gente veio hoje aqui bater um papo também sobre o Rio Grande do Sul. A ideia nossa no banco é olhar o mundo, olhar o Brasil, esse é o nosso dever de casa, mas saber como esse cenário impacta diretamente vocês, né? E uma coisa que a gente tem aprendido nas nossas análises é que o Rio Grande do Sul ele é um estado que resiste a choques, né? Então, a gente vai ter, eu vou comentar aqui, teremos desafios à frente, eu acho que o presidente mencionou muito bem, a questão que mais nos preocupa hoje, mais perto, a questão que mais nos preocupa hoje é o endividamento do governo federal. O governo está gastando, há dúvida se ele vai conseguir cobrir essas despesas, mas esse é um tema que virá mais para frente. Portanto, não é um cenário maravilhoso, mas é um cenário que preocupa menos a gente aqui em relação à economia gaúcha, porque a economia gaúcha se mostra resistente. Eu vou mostrar para vocês por que o Rio Grande do Sul tem aguentado muitos desaforos, né? Então, passando rapidamente, como que é a estrutura econômica do Estado que garante esse bom desempenho? Se a gente olhar os últimos anos, chama atenção como o Rio Grande do Sul tem crescido acima da média brasileira. Quer dizer, não é só uma impressão nossa. Quer dizer, se você olhar os indicadores dos últimos anos, o Rio Grande do Sul andando na frente do país. E por que isso, né? Deixa eu ver. Saiu a apresentação. Então, por quê? Porque a gente tem aqui a felicidade no Estado de ter uma combinação de agronegócio ou agropecuária, indústria com exportação. A história é basicamente o mundo indo bem, a exportação vem junto, puxa a agropecuária, que é muito integrada à indústria, e, portanto, você gera sempre um círculo vicioso. A agricultura indo bem, não é só que um setor vai bem, ela tem o poder de puxar a indústria, né? E essa estrutura equilibrada que a gente vê no estado do Rio Grande do Sul acaba gerando efeitos importantes. Quer dizer, eu vou mostrar para vocês aqui que o Estado tem uma das menores taxas de desemprego,
As condições de renda são favoráveis e, por consequência, os níveis de inadimplência no Rio Grande do Sul são os menores do país. Portanto, é um estado que tem renda, tem crédito, porque tem uma estrutura econômica forte e sustentável. Bom, se isso é verdade, você consegue atravessar momentos difíceis que a gente tem em relação a clima, em relação ao crescimento global, você consegue mais ou menos manter esse bom desempenho. Por isso que o Estado vai bem nacionalmente. A mensagem é essa, vocês estão operando com uma estrutura econômica que aguenta desaforo. Teremos desafios no país, mas o Estado é mais robusto hoje em relação à média nacional. Mas tem também fragilidades. Eu acho que a grande fragilidade, uma coisa que me chama a atenção aqui, é o Estado. Quer dizer, se o setor privado é um destaque nacional, e, aliás, é curioso, né? A gente fez essa análise no Rio Grande do Sul, e a gente, pela primeira vez, está apresentando esses resultados justamente em Caxias, que é um polo industrial dos mais importantes do país. Quer dizer, o Estado, claramente, o setor privado, claramente, é um destaque aqui. E vocês, especificamente, a SIC, especificamente, representa esse setor privado. Agora, o setor público é um problema. A gente nota que o setor público gaúcho, ele não representa, no curto prazo, um problema. Quando a gente fala de governo Lula se endividando, isso certamente é um problema na economia brasileira daqui a uns anos. Agora, esse desequilíbrio fiscal não é um desastre no curto prazo no Rio Grande do Sul, mas certamente isso é uma fragilidade, porque você vai estar, eu vou mostrar os dados aqui, você está gastando dinheiro não para investir em estradas, em infraestrutura, mas muito mais para manter folha de pagamento. Quer dizer, é um gasto mal feito. Isso não chega a comprometer. O que preocupa a gente no curto prazo no Rio Grande do Sul é a dependência da questão do clima e da economia internacional. Obviamente, vocês estão acompanhando muito bem. Então, o que eu vou mostrar agora é um pouco desse cenário, que é uma economia forte, com uma fragilidade principal, que é a questão climática e a dependência do ciclo internacional. E depois eu vou falar um pouco de cenário. Então, só para lembrar aqui, olha, qual que é um ponto ruim do Estado? É o Estado, né, o setor público. E aí vocês veem que, pegando todos os estados brasileiros, o Rio Grande do Sul só fica atrás do Rio Grande do Norte em termos de gasto com folha de pagamentos. Quer dizer, é um Estado pesado, que gasta mal, né? Esse indicador aqui é o quanto você gasta com folha em relação ao que se arrecada, em relação à receita do governo. É quase 80% do que se arrecada, 80% do que se arrecada é gasto para manter a estrutura do Estado. Então, realmente é um problema. E isso, obviamente, acaba trazendo problemas no endividamento. Se a gente pegar a dívida do Estado com relação à receita, o Rio Grande do Sul é o pior desempenho no país. Então, é curioso isso. Você tem um setor público frágil, um destaque negativo no país, mas, ao final do dia, é o setor privado que faz a coisa andar. Então, presidente, parabéns, vocês são realmente campeões. Agora, tem a outra fragilidade que eu mencionei, né, que é a questão climática e a economia internacional. Só para lembrá-los aqui rapidamente, não vou chatear com o passado, mas eu tenho 30 anos aí de carreira, e essa talvez seja a primeira vez que eu estou vendo a economia mundial e a brasileira no mesmo ciclo. Se você quiser saber o que está acontecendo na Europa, você vai descobrir que a história é muito parecida no Brasil e nos Estados Unidos. Porque na pandemia todos pararam ao mesmo tempo, foi a primeira vez que aconteceu isso, o contágio foi rápido, todos os setores em países pararam. Em 2020 ainda todos os países aumentaram muito o dinheiro em circulação, reduziram os juros, aumentaram o gasto público. Isso deu um impulso que eu nunca tinha visto. Em 2021 a economia mundial voou, o Brasil também. Em 2022 a gente viveu as consequências dessa retomada rápida, que é a inflação. Você teve desequilíbrios no mundo todo, como o setor privado estava parado, e você colocou muito dinheiro, a demanda subiu, mas as empresas estavam restritas. Isso gerou desequilíbrio de oferta e demanda, preço subiu, e a gente viu coisas bizarras acontecendo. Quer dizer, a inflação na Europa bateu 10%, a inflação na Alemanha 10%, na Inglaterra 11%, a inflação nos Estados Unidos bateu 9%. São números que não são vistos há 40 anos nessas regiões. Aqui no Brasil, a gente foi para 12% de inflação. A gente está mais acostumado com choques, mas a história de 2020 foi pandemia, 21 crescimento rápido, 22 inflação no mundo todo. Como é que você combate a inflação?
subindo os juros, aumentando o crédito, reduzindo o consumo e dificultando o repasse de custos pelas empresas. Então, a partir de 22, a gente começou a ver um cenário global complicado, que é custo do crédito alto, as empresas piorando os resultados, as margens, a economia mundial desacelerando e, nesse ambiente, a China com vários problemas no setor imobiliário. Então, você olha o mundo hoje, é um mundo que desacelera, e isso que vocês estão vendo aqui é a cesta de commodities em variação real. Vocês veem que na pandemia a gente teve uma puxada forte e depois uma desaceleração importante a partir de abril, maio do ano passado. Então, isso é importante porque o Rio Grande do Sul depende muito das exportações e o mundo hoje é um lugar mais complicado. Isso não tira o nosso sono, porque, por outro lado, o agronegócio vai bem. A gente tem que lembrar que teve quebra na produção da Argentina, dos Estados Unidos, problemas na Ucrânia, e o Brasil se transformou, no ano passado e esse ano, num grande produtor global. Então, bem ou mal, a gente está conseguindo resistir bem a essa história aqui. Mas o que preocupa a gente quando a gente olha para frente não é que só você tem uma desaceleração em curso. Essa desaceleração pode ganhar fôlego. E qual que é a história? Eu peguei aqui a inflação norte-americana. Na linha azul escura ali, vocês veem a inflação cheia. A inflação norte-americana bateu 9%, devolveu para 3%, isso gerou muito otimismo no mercado mundial. Então, falou, olha, a inflação está resolvida. Mas na linha azul, isso é um fenômeno que acontece em todos os lugares, é o que a gente chama de núcleo de inflação. Que é isso? Você retira da inflação 2 preços. Você retira preços agrícolas e energia, petróleo. O restante dos preços da economia está na linha azul. A inflação norte-americana está rodando na casa de 5%. Essa história para o Brasil, mesma história. A inflação é a mesma coisa. A gente saiu de 12% da inflação em abril do ano passado para uma taxa aí próxima a 3%, 4%. Só que quando você retira da inflação, né, do IPCA brasileiro, produtos agrícolas e gasolina, a nossa inflação está rodando 6%. Isso aí não é nenhum problema, a linha azul também vai cair. O problema é só que os bancos centrais, esses têm sido sinais, eles vão manter juros elevados no Brasil, no mundo, no Brasil não, desculpa, no mundo por mais tempo. No Brasil a gente já começou a cortar essa taxa, eu vou mostrar. Mas o que vocês têm que ter na cabeça é que o custo do crédito no mundo, na Europa e nos Estados Unidos, vai continuar caro e, portanto, a desaceleração vai continuar lá fora. É um cenário global complicado. Para o Rio Grande do Sul, isso não é necessariamente um problema. Porque os especialistas do setor têm dito que a questão climática melhora. E isso impacta vocês de 2 formas. Impacta pela produção local, vem sofrendo com problemas de seca, mas impacta também porque isso gera uma outra dinâmica na economia argentina e, portanto, acaba puxando as exportações. Então, é um cenário global, que eu diria, dos últimos anos, desafiador, mas que acaba pegando pouco o Brasil, e principalmente vocês, porque tem a questão climática ajudando. E aí, um pouco que eu falei, é uma economia resistente a choque. Esse gráfico aqui que eu trouxe para vocês é o desemprego. Na linha preta é o Rio Grande do Sul, na linha azul é Brasil. Vocês veem que enquanto o Brasil opera ali com desemprego rodando na casa de 8%, 7,5%, 8%, o Rio Grande do Sul está operando na casa de 5%. Quer dizer, é um estado cujo mercado de trabalho é um dos mais dinâmicos do país. Isso não é só um dado do Rio Grande do Sul, a gente tem visto isso também para Santa Catarina, por exemplo, mas é uma característica da região sul. Assim, isso tem um lado bom e um ruim. O lado bom é que isso mantém o mercado de trabalho pressionado, as condições de renda favoráveis, as pessoas consumindo. O lado ruim, essa é uma mensagem que fica para vocês aqui, é que gestão de mão de obra, gestão de pessoal vai ser um desafio. Isso tem sido um desafio e vai continuar sendo um desafio. É sempre difícil atrair gente boa, gente qualificada, num estado que tem uma estrutura econômica tão diversificada e tão competente. Né? Mas, por outro lado, quer dizer, se a taxa de desemprego está baixa, o que a gente tem notado é a inadimplência de pessoa física em níveis muito baixos. Você vê que, na linha azul clara, a gente vê a inadimplência das famílias subindo no Brasil todo, e a inadimplência aqui no Rio Grande do Sul subindo, mas num ritmo mais lento e num nível menor. Eu trabalho em banco, para a gente isso daqui é a grande fotografia do risco que você corre no Estado, que é muito baixo.
Portanto, mesmo com um cenário global que você possa dizer que é diverso, você tem um motor aqui dentro andando. E esse motor é crédito e não por outro motivo. A gente acha que isso sustenta o mercado consumidor local. Então, de novo, é uma história de desafio, mas com a economia gaúcha muito resistente. Resistente porque tem um mercado de trabalho apertado, condições de renda favoráveis, inadimplência indo bem e, portanto, o crédito continuando. Mesma história para as empresas, né? Quando a gente olha a inadimplência no Brasil, a inadimplência das empresas subindo, a inadimplência aqui no Sul subindo também, mas num ritmo menor e num nível um pouco mais baixo. Portanto, é um quadro muito favorável, como eu falei no começo para vocês. Vocês podem ter desafios no setor público, mas o setor privado no Rio Grande do Sul é um setor privado exuberante quando comparado nacionalmente. Mas vamos, assim, como que você resume essa história? Você resume com esse índice do Banco Central, que mede a economia gaúcha em relação ao país. Na linha azul clara é o Brasil, na linha cinza, e na linha azul é o Rio Grande do Sul. Vocês veem que desde a pandemia, um pouco antes, na verdade, né? Eu acho que desde a gestão Temer, o Rio Grande do Sul é um destaque nacional ano após ano. E mesmo na pandemia o desempenho foi melhor e a recuperação pós-pandemia é melhor. Então, é uma cara de um Estado forte, pujante, liderado pelo setor privado e que a gente não vê estruturalmente nenhum risco à frente. Conjunturalmente, tem clima melhorando e você tem crédito e renda indo bem. Portanto, as expectativas que a gente tem para 2024, 2025 são muito boas, independentemente de Brasília. O Cris Noronha ele vai falar aqui das confusões de Brasília, mas eu acho que a impressão que a gente fica é que, por mais complicado que seja a gestão econômica deste governo, o Estado tem sido um destaque porque resiste bem, né? E aí deixa eu falar motivos que também, não só a estrutura econômica ajuda, mas motivos de curto prazo que são importantes. Apesar da desaceleração global não ajudar, como eu já falei aqui, o clima tem impacto duplo, impacto positivo para o agronegócio gaúcho e o impacto positivo na Argentina. São dois fatores simultâneos que acabam impulsionando a economia local. Então, não só você tem o setor externo sobrevivendo aos choques globais, mas as condições de renda e crédito, como eu falei, contribuindo para empurrar a economia. Isso deixa a gente absolutamente confortável. A economia gaúcha, de fato, é muito resistente, e por mais que a gente aqui goste de olhar o que acontece em Brasília, o Cris vai falar para a gente um pouco do cenário em Brasília, a mensagem é que a economia gaúcha anda pelas próprias pernas, ela quase é uma história à parte de Brasil, né? Então, vamos lá, por que isso, né? Como é que o Brasil, por outro lado, ajuda a gente? Inflação, como eu falei, bateu 12%, despencou, a inflação no mundo caiu, está subindo um pouco, e essa queda forte na inflação aqui vai permitir o quê? Corte rápido de juros. Eu coloquei aqui os dados de agosto de IPCA que não foram divulgados, a gente acha que sobe um pouco, mas o Banco Central já começou a cortar a taxa de juros, e a gente acha que esse corte só não vai ser mais agressivo e mais rápido, porque a gente tem uma gestão das contas públicas em Brasília muito ruim. Eu concordo com o presidente que o arcabouço fiscal ele foi importante para dar um sinal de que é um governo que tem minimamente algum compromisso em equilíbrio fiscal, mas a estratégia do governo é de altíssimo risco e a gente é muito pessimista em relação à leitura de Brasília. O governo já anunciou no final do ano passado um aumento de gastos de 170 bilhões, sinalizou uma tendência de aumento de despesa pelos próximos anos. E como é que você vai cobrir esse gasto? Com tentativas de aumentar a arrecadação que a gente acha que vão ser frustradas. Um pouco porque o Congresso segura essas tentativas, um pouco porque o governo, nossa cabeça, não tem força política para impor esse aumento de arrecadação. Portanto, a gente acha que é uma situação complicada, que ao final do dia, isso a gente vai ver claramente no ano que vem, em 2025, isso vai levar a endividamento público. Portanto, trajetória de alta de dívida, o presidente mencionou muito bem, não costuma ser boa história. Então, a gente não vê nenhum problema em 23, 24, mas certamente a segunda metade do mandato do presidente Lula
no nosso entendimento, vai trazer muita instabilidade econômica. Mas aí vale a estrutura econômica do Estado e o fato de você ter clima melhor, mundo talvez em 24 começando a andar, você tem uma economia, como eu falei aqui, que caminha independentemente de Brasil. Mas uma das consequências de ter a expansão fiscal é que o governo, o Banco Central em particular, não pode cortar os juros rapidamente. Porque se tem um governo estimulando a economia crescendo, isso aperta ainda mais o mercado de trabalho, isso mantém renda favorável, que é positivo, mas com renda favorável, as pessoas estão consumindo e a inflação está pressionada. Então, o Banco Central vai cortar os juros de uma maneira gradual. Portanto, o alívio financeiro que a gente vai ver é um alívio importante, mas que não é imediato. Não é só por causa do ritmo de corte, que a gente acha que é lento. A gente acha que fecha esse ano uma taxa em 11,75, ano que vem vai para 9, mas no ritmo de 50. A gente está um pouco preocupado, olhando o Brasil, não o Rio Grande do Sul, com o endividamento das famílias. Na linha azul escura, aqui vocês veem o endividamento com proporção da renda, mas na linha azul clara, você vê que tem uma trajetória de queda, iniciando uma trajetória de queda, mas quando você olha a linha azul clara, aquilo é quanto do seu salário você usa para pagar amortização e juros, que é o comprometimento da renda com dívida, e está subindo. Isso, obviamente, vai melhorar, porque a inflação cai, preserva a renda, o mercado de trabalho ainda aquecido no país, você tem juros caindo, vai trazer um alívio. Mas o que a gente nota é que esse alívio não é instantâneo, ele não vai acontecer semana que vem. Essa superação da tensão financeira das famílias vai ficar muito mais clara em 2024. Então, assim, temos diante da gente inflação caindo, preservando o renda, o Banco Central cortando os juros, e isso impactando de maneira muito gradual as famílias. A gente vê um pouco o caso a inadimplência das famílias, você vê que ela subiu, começa a dar sinais de estabilização. Então, na nossa cabeça, consumo das famílias vai ok, só que o ciclo de crédito está um pouco atrasado no caso das empresas. De novo, isso é Brasil, não é Rio Grande do Sul, mas você vê que no caso brasileiro, que é pior que o Rio Grande do Sul, tem uma trajetória de aumento nas empresas das empresas, principalmente depois dos eventos americanos nesse início de ano. Isso acelerou um pouco o processo. Então, é um quadro brasileiro, é um quadro que a gente vê, começando a fazer um ponto antes, a gente vê um cenário global negativo, por causa de China, desaceleração na Europa e nos Estados Unidos. A gente vê uma preocupação alta com gasto público do governo Lula, batendo em dívida, e a gente vê as empresas ainda com dificuldade, as empresas de famílias ainda com dificuldade de superar as tensões financeiras. Se olha o Brasil e o mundo, você fala, bom, é um quadro que não ajuda. Mas quando você olha Rio Grande do Sul especificamente, a gente acha que você tem de novo mais um ano que você vai operar na contramão, crescendo mais que o país. Porque você tem clima ajudando e um mercado consumidor local robusto, dado pelas condições de crédito e renda. Aí quando você olha para fechar aqui a conversa e passar para o Cris, no geral, o Brasil vai bem, né? A gente tem aqui uma economia que deve crescer esse ano na casa de 3%, e isso tem gerado um debate curioso entre os economistas. Quer dizer, por que o Brasil sempre surpreende, nos últimos 3, 4 anos, com maior crescimento? Uma parte dessa história é simples de explicar. A agricultura e porque estamos gastando dinheiro, né? A estratégia de expansão fiscal do governo Lula ela é ótima para 23, ainda que isso seja um pesadelo para a dívida a médio prazo. Mas no curto prazo é boa notícia. Mas não é só isso. O que a gente tem notado é que as reformas que foram feitas na gestão Temer-Bolsonaro trouxeram estabilidade e investimentos. Quando você tem um ambiente estável, isso atrai investimentos, mas você teve também reformas importantes como o marco regulatório do saneamento, que é injeção de recursos na veia na economia. Portanto, você teve várias reformas que tornam a economia brasileira robusta num momento de confusão global, de desaceleração, de tensão geopolítica na China, muita gente saindo de investimentos na China. O Brasil, pela primeira vez na minha carreira, 30 anos de mercado, eu ouço falar, olha, o Brasil parece um porto seguro. Como eu tenho cabelo branco já, eu desconfio um pouco disso, até porque eu olho o resultado fiscal da gestão atual em Brasília como preocupante. Mas no curto prazo, 23, 24, a cara é muito boa. Então, eu acho que a mensagem que fica é essa. Temos aí pela frente um desafio no mundo,
tensão fiscal no Brasil, essas incertezas fiscais vão continuar. Só que correndo na Série A, aqui em outro campeonato, Rio Grande do Sul. Por que Rio Grande do Sul anda melhor? Porque tem uma economia altamente eficiente, com mão de obra qualificada, agricultura integrada com a indústria, puxando a indústria, isso gerando um mercado de trabalho aquecido, portanto, boas condições de inadimplência, crédito correndo na economia, dando, portanto, resistência a esse cenário global. É uma visão, eu diria, negativa para o Brasil, mas positiva para o Estado. Portanto, eu encerro aqui, é uma honra estar falando com os empresários, que são vocês, que lideram, em grande medida, a puxada da recuperação desse país. Vou passar para o Cris e depois a gente responde as perguntas. Convidamos ao palco, então, para a sua apresentação, Cristiano Noronha. Bem-vindo. Oi? Você quer responder do púlpito? Eu prefiro tudo. Bom, obrigado, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Eu não sou tão organizado quanto o Padovani, então eu não fiz a apresentação, né? Ele é muito CDF, né? Mas eu não. Bom, pessoal, vou falar aqui um pouco sobre o cenário político e também uma perspectiva para reforma tributária no Congresso Nacional. O presidente Lula, quando ele foi eleito, a gente considerar os partidos políticos que apoiaram a candidatura dele, elegeu uma base altamente modesta no Congresso Nacional. Foram 112 deputados apenas, a gente tem 513, e apenas 12 senadores, né, de um total de 81. Então, obviamente que isso não garantia para ele tranquilidade alguma sobre avanço de agenda legislativa que ele queria submeter ao Congresso Nacional. Para além do desafio também numérico, o perfil ideológico do Congresso Nacional mudou. Deixou de ser um Congresso mais de centro-esquerda para ser um Congresso também de centro-direita, né? E por isso, por vezes, a gente vê determinadas falas do presidente sendo refutadas ou negadas pelo Congresso Nacional, como, por exemplo, rever coisas como a reforma trabalhista, ou privatização da Eletrobras, ou autonomia do Banco Central, né? O Padovani e o presidente falaram aqui de que coisas feitas na gestão Temer e Bolsonaro produziram um efeito positivo, e eles não trazem nunca um efeito imediato, e de fato estão. É por isso que hoje a gente vê as agências de classificação de rating, por exemplo, do Brasil, dando uma nota, uma perspectiva de revisão do nosso investment grade, por exemplo, melhorando a nota do Brasil, por conta de correções de rota que foram feitas recentemente. Mas o fato é que o Lula sabia também desse desafio, que ele precisava aumentar a base dele no Congresso Nacional, e por isso mesmo ele convidou alguns partidos para fazer parte da base de apoio dele. E o nosso Congresso Nacional, ele tem o nosso Congresso ele tem uma característica que ele tem uma vocação governista. O Congresso Nacional detesta ser oposição, né? Ele fica ali só esperando o momento de ser convidado, né, para a festa. Já vai comprando a roupa, a gravata, já vai deixando tudo para o convite virar, e eles certamente aceitarão, né? Então, quando o Lula ganha a eleição, ele sabe que ele precisa de uma base mínima, ele já convida PSD, ele convida MDB, ele convida PDT, são partidos que estavam em outro projeto, mas, obviamente, aderiram ao governo por essa vocação governista do Congresso Nacional. O Congresso não gosta de ser oposição.
E a base do governo, então, quando ele chama esses partidos iniciais, aumentam para 280 deputados, pelo menos no papel, quer dizer, sai de 112 para 280, e no Senado sai de 12 para 49. Né? Então já dá um salto, já dá para ele, pelo menos numericamente, uma maioria absoluta das duas casas. Só que isso é no papel, né? Na prática, a teoria é outra. Aí começam as insatisfações, porque determinadas entregas não são feitas, nem todos os partidos estão contemplados, e aí há necessidade de se abrir uma outra reforma ministerial. É essa que a gente tem visto, que está levando aí uns 2 meses até o presidente fechar. Mas que potencialmente pode levar a base do Lula, como eu disse, no papel, para 380 deputados e 57 senadores, o que na prática ali daria para ele aprovar, inclusive, emendas constitucionais, por exemplo. Né? Então, e a tendência é de que essa reforma seja concluída e com isso ele consiga melhorar, ou pelo menos criar uma capacidade de diálogo com o Congresso Nacional melhor do que ele tem tido até aqui. Agora, o Congresso Nacional também tem demonstrado que não é porque é base que vai apoiar incondicionalmente toda e qualquer reforma ou projeto, iniciativa que o presidente da República encaminhar. Né? O Congresso, nesse tempo, desde que o Lula assumiu até aqui, ele deu sinais muito claros aí de que o timing, a forma e o conteúdo de determinadas políticas, quem define é o Congresso Nacional. O Lula encaminhou um projeto de lei, por exemplo, a reestabelecer o voto de qualidade do CARF, que são julgamentos que acontecem na esfera tributária, mandou por medida provisória, o Congresso Nacional rejeitou. A forma, o Congresso disse, não pode ser por medida provisória, tem que ser um projeto de lei. O governo já queria ter aprovado isso lá no primeiro semestre. O Congresso só concluiu isso na semana passada, no Senado. Né? Então, o tempo também é definido pelo Congresso Nacional. E o conteúdo dessas reformas. Vale dizer que, por exemplo, o marco fiscal, ainda que seja uma peça que poderia ser melhor, restringir melhor os gastos, mas mesmo assim foi melhorado na Câmara, piorado no Senado e despiorado um pouquinho quando voltou para a Câmara dos Deputados. Né? Então, o formato dessas políticas significa que o Congresso Nacional não tem dado tudo exatamente como o governo quer, e é bom que assim o seja. Né? E é por conta disso que o governo, por exemplo, mesmo que seja contra a autonomia do Banco Central, por exemplo, que ele não tenha força política para aprovar, por exemplo, desfazer isso no Congresso Nacional. Para além da forma como o governo que o Congresso Nacional tem mostrado o seu poder para o poder executivo, existem também o empoderamento que a gente tem visto no Congresso Nacional dos últimos anos também. Como, por exemplo, o controle sobre as emendas, decisões se vai derrubar ou não o veto presidencial. Isso, por vezes, é utilizado também como pressão, né, sobre o Executivo. Então, o Congresso Nacional controla a liberação de emendas, torna a liberação dessas emendas obrigatórias, sem depender tanto do poder Executivo. E mesmo quando o presidente discorda de determinadas iniciativas, o Congresso Nacional ainda derruba determinados vetos, o que garante também a última palavra sempre ao Congresso Nacional. O Padovani falou aqui de algumas preocupações em termos de receita, né, que o governo tem, mas o Congresso Nacional também, além dessa resistência a aumentar a carga tributária, o Congresso também tem, algumas vezes, votado projeto que acaba aumentando o gasto. Então, na semana passada, para o bem ou para o mal, mas ele, enquanto o governo fala
em rever desonerações da folha de pagamento para alguns setores, o Congresso Nacional aprovou na semana passada. A prorrogação disso acabaria nesse ano e foi prorrogado aí até 2027. Não apenas isso, incluiu também um dispositivo reduzindo a folha de pagamento para alguns municípios, né? Aliás, para todos os municípios, baseados no PIB per capita de cada município. Isso também tem um impacto fiscal, obviamente, para o governo federal, reduz a arrecadação, né? É óbvio que muitos municípios reclamam que precisam desse recurso porque o governo acaba fazendo benevolência com o dinheiro alheio, né? Quando o Congresso Nacional, quando o governo, por exemplo, decide aumentar o salário mínimo, tem um impacto extraordinário sobre os municípios. Quando o governo aumenta a isenção do imposto de renda, reduz o repasse também para os municípios. E a gente sabe que tem uma quantidade imensa de municípios no país que eles dependem basicamente de fundo de participação dos municípios, do imposto de renda. Então eles acabam mobilizando, obviamente, as bases no Congresso Nacional para aprovar esse tipo de medida. Mas o fato é renúncia fiscal e aumenta o déficit do governo também, né? A gente está no momento hoje de discussão, aliás, esse segundo semestre, eu diria até que vai ser muito provavelmente o grande tema do Congresso Nacional nesse ano, no próximo e 2025 também, vai ser tema tributário, né? Nesse semestre a gente está vendo uma discussão sobre reforma tributária, vários outros temas também sobre reforma tributária, e logo depois da aprovação da reforma tributária, as regulamentações da reforma tributária, e essas sim, muito mais delicadas, tanto para os entes estatais, estados e municípios, quanto também para o setor empresarial, porque ali é que vão estar os detalhes. E os detalhes é que vão ser difíceis de se negociar. Como é que está a reforma tributária hoje? A reforma tributária ela foi aprovada pela Câmara dos Deputados, teve uma votação extraordinária, ainda que a previsão, o timing que se esperava que a Câmara concluísse essa votação fosse em maio, só foi concluída em julho, mas ela foi aprovada com uma votação extraordinária na Câmara dos Deputados. Empenho, uma agenda muito própria do governo, do Congresso Nacional, não do governo. E hoje ela está lá na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, onde está sendo alvo de audiências públicas. Pelo cronograma do relator, Eduardo Braga, ele pretende apresentar o parecer dele no dia 27 de setembro e votar na CCJ, na comissão, no dia 4 de outubro, né? Já existem algumas alterações que ele pretende fazer nesse texto. Um exemplo, tem um artigo lá que o setor do agro reclama muito, diga-se de passagem, que permite que estados e municípios criem contribuições para produtos primários e semi-elaborados. Então, cada estado vai avaliar seu interesse, suas contas, e eles podem aprovar isso. Alguns, e a Frente Parlamentar do Agro está cuidando disso, acha que isso pode criar uma nova confusão, igual ao CMS. Vai ser o ICMS 2, com uma nova, porque cada estado pode criar o seu, né? Isso, em tese, tem prazo para acabar, seria 2043, está lá na própria reforma também. Mas no Brasil, a gente tem aprendido que imposto provisório, ele tem se tornado permanente. Quem diz que quando chegar lá em 2043 não vai haver uma pressão de deputados, de governadores e prefeitos para dar uma prorrogada nisso, porque afinal de contas a situação do estado, do município está muito difícil, enfim. Então o setor do agro está trabalhando para retirar esse ponto, entre outros também. Vale dizer que os estados do Mato Grosso, Goiás e Pará foram os que mais defenderam enfaticamente esse artigo. O Ronaldo Caiado, governador de Goiás, defende muito ele. A lista de exceções também foi o que permitiu que a Câmara tivesse uma votação muito forte, e o governo federal e vários tributaristas têm dito que quanto maior for essa lista de isenções, maior será a alíquota do IVA
aqui no Brasil. Aliás, já se tem uma projeção de que o IVA no Brasil tende a ser um dos maiores do mundo, ao redor de entre 27% e 29%. Né? Então, esse seria o maior IVA cobrado no mundo inteiro. Um outro ponto é o Conselho Deliberativo. O Tarcísio, que é governador de São Paulo, ele só aceitou apoiar a reforma tributária, foi criticado até pelo ex-governo, aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro também, porque fizeram uns ajustes ali no Conselho Deliberativo, ele achou que ficou interessante, apoiou. Mas esses pontos que eu mencionei todos aqui, eles são alvos potenciais de mudança no Senado. O que nos leva a uma indagação. Ainda que o Senado aprove, e nós na ARCO fizemos uma pesquisa com alguns senadores, e 67% dos senadores acham que o Senado aprova a reforma tributária até outubro, quando voltar à Câmara, a reforma vai passar também com essas alterações feitas pelo Senado, porque foi justamente isso que permitiu que a Câmara votasse. Né? E aí é que está a grande dúvida, né? Se isso vai ser apoiado pela Câmara ou não. Então essa é a grande indagação. Mas o que a gente percebe, conversando em Brasília, na Câmara, no Senado, é que existe um tom bastante otimista ainda em relação à reforma tributária. Tanto o presidente da Câmara quanto o Senado querem deixar isso como um legado. E há um grande esforço para aprovar. Aprovada a reforma, eu falei que a reforma tributária vai ficar muito na agenda, mas a gente já vê um conjunto de outras matérias tributárias lá. Tem um fundo exclusivo que estão taxando, acabar com a JCP também, para taxar mais as empresas. O governo vai depois encaminhar a taxação de lucros e dividendos. Isso também vai ser submetido ao Congresso Nacional. E toda a regulamentação que a reforma tributária prevê. Né? Toda essa discussão, ela muito provavelmente deve acontecer no próximo semestre, que é quando se espera que a reforma tributária já vai ter sido concluída pelo Congresso Nacional. Então, a gente tem uma boa perspectiva em relação à reforma tributária e as suas regulamentações também entre esse ano e o próximo. Tá? Considerando, como eu disse no início, de que o governo Lula tem aumentado muito a base dele no Congresso Nacional, e o Congresso Nacional está disposto a essa negociação, a perspectiva ainda portanto, positiva. Eu também não vejo, como eu disse no início, grandes aprovações de desfazimento, vamos dizer assim, de algumas reformas importantes que foram aprovadas nos últimos anos. Agora, como o próprio Lula uma vez reconheceu, a gente tem sempre o terceiro turno, né, de uma votação. E esse terceiro turno sempre acontece no Poder Judiciário. Aliás, na semana passada, o Judiciário acabou formando maioria, por exemplo, com relação ao retorno do imposto sindical, por exemplo. Então, é muito comum de determinadas votações acontecerem na Câmara, no Senado, e a parte perdedora, ou eventualmente algum partido político e tudo mais, entrar com uma ADI no Supremo Tribunal Federal para levar esse assunto, judicializar essa questão. E o que a gente tem visto também nos últimos anos é um excesso dessa judicialização. Né? Então, quando a gente está falando sobre determinados marcos regulatórios ou questões que são aprovadas pelo Congresso Nacional, a gente não olha só para o que acontece no Executivo, no Legislativo, mas também o que acontece no Poder Judiciário. Então, algumas dessas reformas acabam tendo a palavra final também do Poder Judiciário e não há, obviamente, a quem recorrer depois de uma decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal. Eu vou parando por aqui e estou à disposição de vocês para responder qualquer dúvida. Muito obrigado, pessoal.
Convido ao Roberto que retorne. Presidente, vamos iniciar então com o Paulo César. Muito obrigado, Roberto. Muito obrigado, Noronha, aí, pelos esclarecimentos e pelas notícias não tão boas assim no médio prazo, mas enfim, como bons brasileiros, vamos nós. Nós iniciamos as nossas manifestações, então, pelo nosso vice-presidente de futebol da SER Caxias. Paulo, parabéns mais uma vez. Obrigado a todos. Essa casa é extremamente muito importante para todos os caxienses e para todos os empresários da nossa região. Quero aqui parabenizar a nossa rainha, as nossas princesas. Com certeza vão fazer um trabalho muito honroso para toda a nossa Caxias, porque a gente entende que Caxias tem 3 frentes de divulgação. Uma delas, com certeza, é a Festa Nacional da Uva, que leva a nossa pujança, a nossa riqueza e as nossas virtudes. A outra, claro, que é nossos 2 clubes do coração. O SER Caxias, que leva o nome da nossa cidade, e o Juventude. E dessa forma, a gente se sente muito honrado de poder ter a palavra no membro de todos vocês e saber que a gente cumpriu uma missão. Ultrapassamos uma barreira que por mais de 7 anos caímos numa Série D que não é o lugar do Caxias, não é o lugar do nome da nossa cidade. E com muito empenho de todos e muitos que estão aqui nessa casa ou que já passaram, e quero lembrar aqui São Francisco Stedley, que em 6 meses construiu o centenário que é a nossa casa, que foi presidente da SIC, que é um dos empresários de nossa referência. E isso nos dá a missão de seguir em frente, levantar o avião para cima e seguir para buscar o nosso lugar, que é o Caxias, no mínimo na Série B do Campeonato Nacional. Muito obrigado a todos e contamos com todos vocês para a gente chegar cada vez mais longe. Obrigado. Obrigado mais uma vez, Paulo, e tomara que a gente tenha um caju na série, pelo menos na Série B, né? Quem sabe na Série A. Nosso diretor de economia está inscrito para uma pergunta, então, Astor Milton Schmidt. Não? Desculpa, eu tinha como sim? Não? Então, vamos para a próxima aqui. Padovani, a pergunta não está identificada, mas ela faz uma referência porque o resultado do PIB brasileiro está vindo mais forte nos últimos anos em relação às projeções dos bancos. O que o sistema não está capturando? Não, essa é a grande pergunta. A gente teve um erro de projeção em 2020, a gente achou que a recessão seria pior e não foi tão forte. Depois, 2021, o crescimento superou, mesmo a turma que estava mais otimista, o crescimento em 2021 foi melhor, mesma história em 2022 e de novo em 2023. Então, são 4 anos na série que você erra na estimativa de PIB. A gente, economista, é famoso por errar a estimativa de câmbio, né? Não de PIB. Então, a gente se pergunta, o que está acontecendo? Quando você erra 1 ano, 2, você pode sempre atribuir esse fator a uma questão localizada. Mas quando você fala de 4 anos de erro, é porque tem alguma coisa que os modelos não estão capturando. Uma parte eu acho que dá para dizer que é porque o mundo ainda está com estímulo. Então, pega o governo Lula agora, gastando 170 bi. Isso eu acho que é um desastre para a dívida pública a médio prazo, mas no curto prazo é aumento de gasto, empurra a economia. Então, pode ser um motivo. O outro motivo de curto prazo, como eu mencionei, é o desempenho agrícola brasileiro nesse ano. No momento que as safras globais estão com problema. Então, você pode dizer que agricultura e gasto público explicam essa história. Mas isso pode explicar 1 ano, mas não 4 anos. Né? Então, o que os modelos não capturam? Né? Qual que é a história que a gente acha que a gente está vendo? Aliás, deixa eu fazer um ponto anterior. Quando a gente projeta o PIB para 23, 24, a gente está identificando um padrão estatístico dos últimos anos e imaginando que esse padrão vai se manter.
Portanto, quando você erra uma projeção, é de que tem alguma coisa diferente em relação aos últimos anos. A única coisa... São duas coisas que eu acho que são diferentes em relação aos últimos anos. Primeiro, as reformas Temer-Bolsonaro. Como eu falei, elas trouxeram estabilidade, e isso atrai investimento, mas também trouxeram investimentos, que é o caso do saneamento. Então, esse é um fator que não estava presente antes de 2016, e os seus impactos, eles provavelmente estão acontecendo na economia. A gente não são dados públicos. Quanto que está sendo investido no setor de saneamento? Quanto que a reforma trabalhista realmente está aumentando as condições de emprego, né? Já que se reduziu o risco trabalhista, né, na justiça? Quanto que a autonomia do Banco Central te dá confiança no futuro? Não são coisas que você possa medir, mas certamente, qualitativamente, isso ajuda o crescimento. Então, primeiro, eu acho que tem uma questão conjuntural. Eu acho que tem um segundo ponto, que foram as reformas do ciclo 16-21, mas talvez tenha um último ponto, que eu também mencionei, que é, ao mesmo tempo que o Brasil está fazendo reformas, se tornando uma economia estável, você tem um mundo se tornando um lugar mais confuso. Então, essa disputa geopolítica entre China e Estados Unidos é um fator que veio para ficar, e isso afugenta compradores e investidores para a China. E aí a América Latina acaba ganhando isso, em particular o Brasil. Então, não é só que a gente fez reformas, mas a gente fez reformas no momento em que o mundo está ficando confuso. O que atrai, obviamente, fluxos para o Brasil de investimento, atrai negócios, e pode ser um outro fator de explicação para essa robustez do PIB. Seja como for, eu estou bastante otimista que, assim, eu acho que o resultado do PIB que foi divulgado semana passada reflete mais do que agricultura e gasto público, reflete reformas feitas num mundo complicado. Isso dá fôlego. Portanto, se me pergunta, você acha que o governo Lula vai levar esse país para uma crise? Não tem como, porque a economia ela é uma continuidade. Tudo que você plantou lá atrás, você colhe agora. Infelizmente, o ciclo político é diferente, né? O Lula vai falar que foi ele, né? Aliás, a Fitch melhorou o rating de Brasil, a classificação de risco, e todo mundo do governo Lula falou, olha, nosso trabalho está dando certo. Não foi o trabalho do governo Lula, mas foi o trabalho do Temer e do Bolsonaro. Mas isso é jogo de política. Do ponto de vista econômico, o que eu acho que está acontecendo é que estamos colhendo o que foi plantado lá atrás. Isso dá robustez à economia brasileira e dá fôlego para a gente ter alguns anos pela frente tranquilos. Eu acho que essa história não vai continuar sempre assim. E de tudo que eu falei aqui, o que mais me preocupa é a dinâmica da dívida pública do governo federal. Isso torna o país vulnerável a choques. Esse é o nosso grande desafio, que não vai aparecer agora, 23 e 24, porque a economia está indo bem, mas certamente é o grande risco que a gente tem pela frente. Cristiano, a gente tem acompanhado nesse início de governo, e você retratou na sua fala, um esforço muito grande para que o governo possa alinhar os propósitos do Congresso. No início de um governo, obviamente, ele tem muito mais bondades para entregar, não é verdade? Qual é a tua leitura lá no ambiente político? Até quando se sustenta esta capacidade de atrair opostos? Nós estamos nos primeiros 8 meses de um governo. Até quando vai isso? Bom, isso depende muito também de determinadas escolhas que o próprio governo faz, e depende também do desempenho da economia. O que a gente percebe nas opiniões, nas pesquisas de opinião, é que o Lula continua ainda com capital eleitoral bom. Então, enquanto ele preservar a popularidade, enquanto a economia estiver indo bem, a chance dele ter uma base no Congresso é muito boa. Quando a gente olha para um exemplo recente, que é da ex-presidente Dilma, o que acontecia ali com ela? A popularidade dela caiu muito, ela tinha uma qualidade de diálogo com o Congresso Nacional muito ruim e acabou resultando no processo de impeachment. Agora, não é só popularidade. O Temer tinha 4% de avaliação ótimo-bom e ele segurou 2 pedidos de impeachment contra ele na Câmara dos Deputados.
capacidade de articulação política. Então, hoje se percebe, as pessoas acham que o Lula está muito mais distante da articulação política, e de fato está. Mas eu acredito que, em havendo algum tipo de crise, muito provavelmente ele muda de postura e ele consegue conter e manter os aliados minimamente ao lado dele. Então, muito provavelmente, a gente vai ver ainda o Congresso Nacional dando apoio. Eu não vejo, nos próximos anos, a gente tendo uma grande ruptura ou um grande abandono de base do Congresso Nacional, porque, como eu disse, o Congresso Nacional ele gosta de ser governo, e quando o governo vai enfrentando dificuldade, mas o presidente da República procura o Congresso Nacional para dialogar, o Congresso Nacional senta à mesa. Foi o que o Temer fez. Foi o que a Dilma não fez e sofreu o processo de impeachment. Então, eu acredito que muito provavelmente a gente vai ter ainda que o governo termina, que ele vai manter a base dele. Agora, não necessariamente esses partidos vão querer estar com Lula necessariamente na eleição de 2026. Então, talvez um reposicionamento dessa base a gente comece a assistir muito mais em abril de 2026, não antes disso. Eu não resisti aqui, Cris, de fazer um adendo. A gente teve ruptura política, chamando de ruptura os 2 impeachments, né? Do Collor e da Dilma, justamente em momentos que a gente teve recessões importantes no país, né? E é curioso isso, porque o Temer e o Bolsonaro geraram condições de o país crescer, e, portanto, o Temer e o Bolsonaro é que vão dar sustentação política para o Lula. No final do dia, caiu no colo dele, né? Ele é de sorte. O Padovani, vem uma pergunta aqui que diz respeito mais ao mundo privado com relação à Argentina. Risco de default, enfim, essa crise que parece ser interminável dos nossos vizinhos. Qual é o risco desse ambiente todo contaminar algum negócio brasileiro, alguma perspectiva de negócio privado no Brasil? Bom, a Argentina, uma vez eu tive a honra de estar numa palestra como essa aqui, com o Delfim Neto falando, e perguntaram, isso tem uns 15 anos, perguntaram para o Delfim o que ele achava de Argentina. E o que o Delfim respondeu naquela ocasião foi que, olha, a Argentina é a prova que nenhum país acaba, mas que vai acabando, é no gerúndio, né? E é um pouco o que a gente está vendo. Por que isso, né? Rapidamente, sem chatear vocês aqui. A Argentina, só para vocês terem ideia, em 1980, a Argentina era uma economia do tamanho da nossa. Hoje, a Argentina é 1/4 da economia brasileira. O que aconteceu nesse período? Ambos os países, Brasil e Argentina, passaram por processos hiperinflacionários, só que a Argentina cometeu um grande erro nos anos 90, que foi fazer a paridade com o dólar. Enquanto funcionou, foi uma maravilha, né? O Carlos Menem voou. Mas qual que é o problema quando você faz paridade do dólar? E eu vejo a turma falando de dolarização agora, que eu acho que vai ser uma loucura. É que para você manter a paridade com o dólar, você tem que ter um controle dos gastos públicos ferrenho. E essa é uma mentalidade que não existe na América Latina, muito menos na Argentina. Só para fazer um parênteses, eu acho que um pouco o que aconteceu com o Brasil, talvez no segundo, né, depois do segundo mandato do Lula, aconteceu com a Argentina, com o Perón. Qual que é a história? Naquele momento, a economia mundial voou, isso puxou a Argentina lá nos anos 50, porque a Argentina era e continua sendo um grande exportador. Só que como a economia argentina andou, todo mundo atribuiu o fato da economia ter tido um bom desempenho ao trabalho do Perón e não da economia mundial. Mesma história a gente viu com o Lula, né? A economia mundial, né, com a China voou depois de 2004, 2005. O Lula foi campeão de popularidade, assim, e você não encontra ninguém nesse país que consiga falar, não foi o Lula que é um cara carismático, foi a China que puxou. Então você confunde resultado econômico com o presidente. Isso criou uma cultura na Argentina de que o Perón é o cara salvador. E o que era a política do Perón nos anos 50 e o que foi a política do Lula no segundo mandato? Gasto público. Você colocou na cabeça das pessoas que gastar é uma coisa ótima. Portanto, a Argentina hoje, ela na cultura dela, do governo, é assim, vamos gastar.
Só que quando você gasta, você não consegue manter a paridade. E o que aconteceu lá nos anos 90? Na verdade, final dos anos 90, 2001. Todo mundo que tinha... você tinha paridade de peso-dólar, todo mundo tinha conta, você podia sacar em peso, você podia sacar em dólar. E aí, quando todo mundo começou a perceber que o gasto público ia desvalorizar a moeda em relação ao dólar, que o governo não ia manter a paridade, a situação global mudou, começou a ter uma corrida bancária na Argentina para sacar em dólar. Só que isso é corrida bancária, isso quebra banco. E o que o governo fez em 2001? Fez o curralito, que era, você está impedido de sacar esse dinheiro. E ele só liberou o saque depois de 4 meses, quando já tinha feito a desvalorização. Portanto, teu patrimônio virou pó. O que você tinha em dólar na tua conta na Argentina, em 4 meses virou pó, você sacou em peso. Qual que é a implicação dessas duas histórias, do Perón e dessa crise? A implicação, assim, o Estado argentino vai continuar gastando porque o peronismo acredita no gasto público como é o PT aqui no Brasil. Isso vai continuar acontecendo. Só que com uma diferença. Na Argentina, ninguém confia em banco. Você conversa com pessoas de 20, 30 anos de idade, até hoje não existe conversa de aplicar dinheiro em banco. Isso tem 2 implicações práticas. Primeiro, ninguém toma crédito. Não tem crédito na Argentina, até porque a taxa básica acho que aumentou agora para 110%, se não me engano. Quer dizer, se alguém for tomar dinheiro na Argentina, vai quebrar. Então, não tem mercado de crédito. E uma particularidade desse mercado de crédito é dinheiro, quem empresta é o Estado. Então, olha que coisa curiosa. O Perón convenceu a todos de que gastar é muito bom. E todos estão convencidos. Só que o Estado argentino, diferentemente do Brasil, ele não consegue tomar emprestado no mercado local lá, em pesos, porque ninguém confia em banco. Aí o que o Estado argentino faz? 2 fontes para obter recursos. Tomar dívida em dólar ou taxar o setor exportador, que é o grande centro dinâmico da economia argentina. Quando você taxa o setor exportador, controla preço, para tentar controlar preços domésticos, você mata o setor exportador e mata a oferta de dólares. Então, o governo argentino ele tem uma estrutura assim, permanente de escassez de dólar. Porque ele está endividado em dólar, ele tem todo mês pagar as suas dívidas em dólar. Tem um setor que gera dólar que ele mata com taxação, que é o setor exportador. E, portanto, assim, você anda nas ruas de Buenos Aires hoje, todo mundo querendo comprar e vender dólar. Dólar é uma paranoia, porque falta dólar na Argentina. Como é que você resolve isso? Não resolve. Porque como é que você vai convencer as pessoas? Olha, você tem que acreditar nos bancos, deixar teu dinheiro, financiar o governo público. Isso é uma mudança cultural. E não mudou nos últimos 40 anos. Por que vai mudar agora? Portanto, eu não acredito que você tenha nenhuma mudança estrutural na economia argentina. Essa é uma situação de equilíbrio frágil, um equilíbrio instável. Falta dólar sempre. Quando tem seca, como teve agora, aí ferra de vez o setor exportador, aí falta dólar de vez. O que acontece? A cada 10 anos, a Argentina dá um calote externo. Bom, aí se dá o calote externo, então não tem como fazer. Isso vai empobrecendo a economia. Por isso que o Delfim tem razão. Essa história é recorrente, é um ciclo que vai empobrecendo a economia argentina, e o meu palpite aqui é que isso vai continuar acontecendo. Portanto, assim, quais são as conclusões para o nosso dia a dia? Você pode operar com a Argentina. Agora, você tem que estar muito atento como é que você vai trazer esses dólares de lá, principalmente em momentos em que a economia mundial, como eu mostrei para vocês, está desacelerando. O risco cambial na Argentina é gigante. Aí eu vejo o nosso governo aqui falando, não, vamos aqui fazer um apoio. Como é que você vai financiar o comércio exterior com a Argentina? Alguém, no fundo, vai ter que... Vamos supor aqui, eu vou inventar um caso. Um exportador exportou e aí o governo brasileiro garante os dólares. Beleza, para o exportador está ótimo. Agora, quem que vai pagar o governo? O governo está com pesos na mão. Quem que hoje no mundo carrega pesos? Nem os argentinos carregam peso. A inflação argentina é de 120% ao ano. Quer dizer, então não tem... E nesse sentido, o Brasil é um país, do ponto de vista institucional, muito mais organizado.
O Banco Central não vai carregar uma carteira em pesos. Portanto, não existe instrumento para estimular esse comércio. A sugestão que eu dou, assim, quando a economia mundial vai bem, ou quando o clima ajuda, como eu falei, o risco argentino cai. Quando o clima piora, o risco argentino vai subir. É uma questão cíclica, mas a tendência está definida. A tendência é de continuar um empobrecimento da economia argentina, como a gente está vendo desde os anos 80. Isso não vai mudar. Para fecharmos, então, uma pergunta que diz respeito ao mundo político e ao mundo econômico também, e aí eu já deixo para que vocês também possam fazer as suas considerações finais. A gente vislumbra um rombo de aproximadamente 170 bilhões, né, no orçamento, e a pergunta vem no sentido de, bom, da onde virá essa fonte? Se fala em juros sobre capital próprio, se fala em tributação de lucros e dividendos, e o que mais? E a extensão, né? No mundo político, há espaço para falarmos desse assunto? Há espaço no Congresso para que essa tributação venha? Deixa eu começar com a parte fácil, aqui depois eu passo o pepino para o Cris. O governo ele já sinalizou que ele já gastou 170 bi, aumentou gastos em relação a 2022, e sinalizou que nos próximos anos, até 2026, vai aumentar esses gastos. Então, se tem uma coisa que eu estou seguro, é que a despesa pública vai subir. Está muito claro. Agora, vamos para o desafio. Como é que você vai arrumar recursos para, primeiro, alcançar as metas que o Haddad está se propondo? E, segundo, supondo que alcance as metas, como é que ele vai estabilizar a dívida? Bom, a gente sabe que a economia brasileira vai ajudar, a economia cresce, se arrecada, isso resolve uma parte. A gente sabe que o governo está renegociando passivos na justiça, achando problemas aqui, isso ajuda de certo sentido. A gente sabe também que alguma renúncia fiscal ele vai conseguir tirar. Tudo bem, a gente tem feito essas contas. Agora, isso é suficiente para equilibrar os 170 bi, mais o dinheiro que ele quer ter de superávit? Não é. E pior, não é só que não é suficiente. Ninguém sabe dizer com certeza de onde vem, assim, vamos supor que o governo vai arrumar recursos na renúncia fiscal. Tá bom, mas quanto? A gente sabe que o total de renúncia fiscal é mais ou menos uns 550 bilhões de reais por ano. Quanto desses 550 bi o governo vai conseguir recuperar? Ninguém sabe. Portanto, tem uma grande incógnita. Assim. E aí, no final do dia, o que vai acontecer é que o governo vai arrumar dinheiro para pagar esses gastos tomando dívida no mercado. Só não é pior que a situação argentina, porque na Argentina você toma dívida em dólar. Aqui você pelo menos toma em reais. Mas pensa na empresa de vocês, você está gastando dinheiro com folha de pagamento, com manutenção da máquina, e esse dinheiro que você está gastando, você está tomando emprestado de banco. Não faz sentido isso. Quer dizer, portanto, a resposta é muito clara. Assim, esse governo ele vai aumentar o endividamento público e isso vai tornar a economia brasileira mais vulnerável a choques e, portanto, a gente pode dar um passo atrás em relação ao que tudo foi feito na gestão Temer-Bolsonaro. Mas aí o Cris vai dar a resposta, aí como que o governo vai fazer? Bom, uma parte o governo já está tentando fazer, né? Na semana passada, o governo encaminhou 2 projetos de lei e 2 medidas provisórias, né? Junto a essas medidas superam aí algo em torno de 160, 150 bilhões de reais. Agora, deve vir mais aumento de carga tributária, porque aí não está incluída a tributação ainda sobre lucros e dividendos, né? Obviamente que o Congresso, a gente fez até essa pesquisa, mas o Congresso Nacional diz que só institui lucros e dividendos, e ele concorda em fazer isso, desde que reduza o imposto de renda para as empresas também. Então, pode ser que nessa iniciativa do governo acabe ficando um resultado de soma zero também, porque vai subir de um lado, mas vai baixar de outro. Então, preocupa, sim, porque muito, como eu disse na minha fala inicial, o que o governo propõe, o Congresso dá uma moderada.
Ainda que o Congresso esteja disposto a votar essas medidas que foram encaminhadas na semana passada, mas eles devem votar com alguma alteração, e essas alterações tendem a reduzir a questão da arrecadação do governo, né? Eu falei aqui das 4 medidas que foram encaminhadas. Tem JCP, tributação de lucros e dividendos, um ajuste que foi feito de uma decisão recente do STJ de dedução de imposto de benefícios fiscais estaduais e municipais de impostos federais. O governo também fez um ajuste nisso. A Câmara tenta votar nessa semana uma tributação de apostas esportivas também. Cuidado aqui para o Caxias não ser taxado aqui se for, mas que também visa aumentar a arrecadação do governo. Então, toda a ótica que o governo está fazendo é do lado da receita, de aumento de carga tributária. Não é suficiente. E aí, por isso que a gente vê, de certa forma, o Congresso dizendo, olha, aumento de carga tributária não é suficiente. Se o governo não quiser fazer, muito provavelmente o Congresso Nacional pode fazer. O Lira, por exemplo, está defendendo já a necessidade de aprovar uma reforma administrativa. Então, eventualmente, de onde poderia vir outra parte da arrecadação, seria pelo corte de gasto via reforma administrativa. Nós fizemos um evento recente com a ministra Simone Tebet, que disse que nesse semestre não tem espaço na agenda, e, de fato, a agenda do Legislativo já está muito carregada. Tem a reforma tributária, essas 4 iniciativas de mudança de tributo, tem o imposto de renda, tem o PPA, a aposta esportiva, enfim. E a gente sabe que o Congresso Nacional é complicado votar tantos temas de uma vez só. Mas, eventualmente, no próximo ano, a reforma administrativa essa pode entrar efetivamente na agenda. E aí seria uma forma do governo também mandar uma sinalização também para investidor, porque tem um efeito positivo também, não é só no gasto em si, mas a mensagem que você manda para o investidor. Então, não que o governo queira fazer essa reforma administrativa, mas talvez ele seja pressionado pelo próprio Congresso Nacional, como o Arthur Lira está fazendo nesse momento. Então, eu ainda também, por mais absurdo ou por mais difícil, eventualmente que seja a mensagem do Haddad de tentar zerar o déficit, o Padovani mostrou aqui que é muito complicado, mas eu considero que, do ponto de vista político, é muito importante que ele siga nisso. Na semana passada mesmo, a gente viu uma discussão de o Lindbergh Farias, por exemplo, Gleisi, esse pessoal, dizendo o seguinte, olha, essa meta é muito difícil, vamos botar um déficit, vamos zerar, é muito difícil, bota um déficitzinho maior aí e tal. Então, se ele não insiste nesse discurso, vai vir uma outra ala mais radical do PT pressionando por mais gasto. Por mais difícil que seja ele atingir, se ele não seguir nessa linha, vai vir uma outra ala do PT dizendo que, como o Mercadante dizia no passado, não, um pouquinho de inflação é legal e tal. E a gente teve essa discussão também já, se eu não me engano, no segundo mandato do governo do Lula. Então, essa postura e esse discurso do Haddad é importante para também conter algumas dessas pressões políticas que vêm do próprio partido, do fogo amigo, chamado. Muito obrigado. Obrigado, Roberto. Obrigado, Cristiano, por disporem desse tempo e compartilhar conosco os seus conhecimentos. E espero que logo possam estar de volta a Caxias, não só para passar férias, para trabalhar, né, Roberto? Obrigado a cada um e cada uma que esteve conosco nesse final de manhã de segunda-feira. Na próxima segunda, mais um encontro aqui nesse mesmo local. Obrigado, uma ótima e produtiva semana a todos.